Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Bora falar de Fluminense? Bora falar de Flusão. Bom, eu não sei se você viu, mas o Sport quer a anulação do jogo de ontem. Fluminense ontem empatou com o Sport, né? A gente estava vencendo ali até o último minuto, né? Mas a gente tem aí agora essa situação. Vamos trazer a informação completa para você aqui no canal Hora do Flu. Também vamos falar sobre Caio Henrique, que, cara, eu queria entender, né? Mas Caio Henrique gosta muito do Fluminense. Quem me dera um Caio Henrique naquela lateral esquerda, hein? Ia ser coisa linda, ia ser cinema. Bom, e uma informação aqui do canal Hora do Flu, informação do nosso querido Thiago Manolo. A gente tem aí o Pedro Lourenço querendo o jogador do Fluminense para o ano que vem. E já te adianto, tá? Vai fazer proposta. Mas bom, vamos trocar aquela ideia. Mas antes, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, né? Estamos com quase 93 mil inscritos, galerinha. Falta pouco, ó, então se inscreva, ative o sininho tricolor e, por favor, clique nesse gostei aí pra ajudar a gente, hype o vídeo, mas não deixe de clicar no gostei não, por favor, clique nesse gostei, não custa nada, galerinha, quantos segundos? Milissegundos, pô, você clicou no gostei, aqui ó, resolveu, obrigado, tá? Vamos lá, e ainda tem Zubeldia ainda pra comentar e eu vou falar sobre isso, bom... Lescano, Moreno e Lavega são estrangeiros, jogadores que vêm ficando de fora das relações, e o Zubeldia foi perguntado, né, sobre as oportunidades também para os outros jogadores. É bem verdade que Luiz Francisco Zubeldia chegou há pouco tempo no Fluminense, né? Então eu acho que a gente tem que ter até calma nesta situação aí, tá? Minha opinião, o cara acabou de chegar, a gente não pode tentar colocar o que o Renato fazia nas costas do Zubeldia. Não faz sentido nenhum. O cara acabou de chegar. Porém, ele já mandou um recado. Eu tô aqui no Saudações Tricolores e ele falou o seguinte ontem na coletiva. Ó, pouco a pouco vamos conhecendo. É um período de adaptação com jogadores novos, tá? Então, gente, isso aqui é o Zubeldia literalmente falando o que está acontecendo no Fluminense agora. É o quê? É um período de adaptação com jogadores novos. Não deu tempo para o Zubeldia conhecer todos os jogadores e entender todas as suas qualidades e características, pessoal. Não dá, são, de fato, muitos jogadores. E ele continua dizendo o seguinte, no caso do Lescano, Lavega e Moreno, no caso do jogo contra o Sport, na entrada do John Kennedy, pensamos que era uma boa oportunidade, já que estavam com uma defesa aberta. Realmente, John Kennedy entrou bem. E ele deu oportunidade pro John Kennedy, viu? Já deu oportunidade pro John Kennedy. Aí vai dizer, é um exemplo, mas que não pode fazer com todos. Creio que pouco a pouco daremos essas oportunidades sabendo que os outros estão prontos. Então, Zubeldia deixou muito claro que Lavega, Lescano, Moreno e até outros jogadores que não vêm sendo utilizados, como os meninos da base, por exemplo, podem esperar que ganharão sim, minutos, ganharão espaço, tá? Então é isso. Eu acho que a torcida também tá certa em fiscalizar essa questão, né? De não deixar jogadores que a gente sabe que tem qualidade, né? De fora. Então, fiquem tranquilos. Luiz Zubeldia deixou claro que esses jogadores ganharão oportunidades, tá? Bom, continuando aqui, vamos pro assunto que tá pegando aí agora, tá? Acabou de sair, o GE trouxe, né? Que o Clube Sport, né, o departamento jurídico do esporte, estuda pedir a anulação da partida contra o Fluminense por erro de direito, né? Eles falam ali no erro da jogada do Inácio, né, que era para o Inácio ter sido expulso. Eles usam também o argumento que foi falta no Pablo, o VAR chamou para mostrar que não foi falta, mas não pode. Então, assim, configura-se, segundo eles, erro de direito, tá? Então, existe essa possibilidade de anulação do jogo de ontem, né? E o que pode acontecer, uma das ocasiões é Fluminense e Sport jogarem novamente, tá? É muito raro eles acatarem esse tipo de... É raríssimo, eu não lembro, talvez você no comentário, né, que tem uma mente melhor do que a minha, ou vai perguntar pro senhor Google,
Comente aí, mas assim, lembrando de cabeça, eu não lembro de uma outra partida que eles acataram esse erro de direito e a partida foi refeita, tá? Eu até acho que pensando no Fluminense seria maravilhoso, porque existiu a questão do impedimento do gol do Sport, né? Existe um frame que tá rolando aí na internet, que é um frame que mostra que o Cândido, o jogador que fez o gol do Sport, estava um pouco à frente. Então, assim, é claro, a arbitragem fez um péssimo trabalho no jogo entre Sport e Fluminense, tá? Péssimo, péssimo, péssimo. Eu, como tricolor, assino aqui essa anulação. Eu também queria que esse jogo fosse anulado. Aí eu vou falar, não, Thiago, tu queria que o jogo fosse anulado porque o resultado não foi tão bom pra vocês, né? Poderia ter sido uma vitória, né? Tomou gol no último. É assim, é claro que o meu lado tricolor, ele mostra isso, mas pensando bem, quando que a gente vai dar uma pancada nessa arbitragem aí? Que vem mal pra caramba, vem errando, erra contra a gente, erra com a gente, erra com todo mundo. Então, assim, quem sabe isso não seja necessário para que a arbitragem no Brasil melhore ou desperte. Mas realmente, foi um jogo muito confuso. Rafael Claus fez uma péssima arbitragem juntamente ali com o VAR nessa partida aí. Então o Sport estuda, tá, pessoal? Pedir essa anulação, né? É claro que um pedido desse pode ser visto como, porque o Sport é o último colocado, né? É sempre aquela história, né? Mas se é direito, né? Deixe que faça. Mas é impressionante como a gente sempre tá envolvido, né? Aí depois eles vão falar que foi a gente que pediu a anulação. Sabe como é que é os flamenguistas da vida, né? Depois vão falar que a gente que entrou no STJD sempre joga uma culpa no Fluminense. Gente. Não é sempre a culpa do Fluminense? Mas, ó, tá vendo que quem tá pedindo a anulação aqui não é o Fluminense não, tá? É o Sport. Beleza? Então é isso. Vamos ver o que isso vai dar. Eu acho difícil. Sendo honesto, eu acho bem difícil, tá? Eu acho bem difícil sim. Belezinha? Bom, outra coisa que eu separei para trazer para vocês, o Cauã Tinoco trouxe uma entrevista do Fred Caldeira no TNT Sport sobre Caio Henrique. Olha o que ele falou sobre a preferência voltando para o Brasil, em qual clube ele jogaria. Olha o que ele disse. É claro que futuro a gente não tem nenhum controle, é difícil fazer plano no mundo do futebol, mas se um dia você voltar ao futebol brasileiro, você teria alguma preferência? Fred Caldeira tricolor, né? O pessoal sempre me pergunta, eu fui criado no Santos, né? É um clube que eu tenho um carinho enorme, mas também tem outro time que é o Fluminense, que foi onde eu me reencontrei na minha carreira, é um time que me abriu as portas no meu pior momento, né? Onde eu pude onde eu fui feliz, pude voltar a jogar futebol futebol a um alto nível. Cara, engraçado, né? O Julião até falou isso no Twitter, é verdade. Quando o Caio Henrique joga aqui, ele joga no Fluminense totalmente desfacelado, né? Numa temporada horrível, tudo muito ruim. E ele gosta do Fluminense, realmente se identificou e joga uma barbaridade. Ó, virou SAF. Virou SAF. Então o Fluminense a partir de agora tem condições financeiras que não tinha antes. Que bom. Me passa o contato do Luiz Henrique, do Caio Henrique. No mínimo. Já vem Luiz Henrique, já vem o Caio Henrique pra lateral esquerda, bota o Luiz Henrique lá na frente, meu amigo, e vamos ganhar tudo. É isso. Eu já trago os moleques eu já trago os moleques bom de bola. E o Caio, claro, né, porque é um lateral absurdo, joga muito, maneiro. Pensar que ele pense no Fluminense na hora de voltar pra cá. É sempre muito bom, né, pessoal? Tomara que isso aconteça um dia, né? Mas eu acho que vai demorar, o Caio ainda tá jogando muito lá fora. É um jogador diferenciado. Mas e aí? Bora para a informação aqui do Hora do Flu? Vocês estão preparados? Então não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, senhoras e senhores. E olha, põe na tela, diretor, Pedro Lourenço, né? Que é o dono do Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, o dono da SAF do clube, agora está planejando já o ano de 2026. E olha só, a informação do canal Hora do Flu, com o nosso querido Manolo, é que Pedro Lourenço tem muita vontade de repatriar o goleiro Fábio. Gente. O Pedro quer o Fábio no Cruzeiro no ano que vem, tá? Bom, por quê? Porque ele quer que o jogador tenha a chance de ganhar a Libertadores pelo clube. A gente sabe que o Fábio é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, né? A gente sabe disso, né?
E, além da Libertadores, ele quer que o Fábio alcance a marca de 900 jogos pelo Cruzeiro e que se aposente lá. Lembrando que quando o Fábio sai do Cruzeiro, era na gestão do Ronaldo Fenômeno, né? E agora o Pedro quer de volta o Fábio. E aí, é fácil fazer isso aí? Não, eu particularmente não abro mão do Fábio de jeito nenhum. Ah, Thiago, Fábio se aposente aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, mas não acabou não. Vai dizer o seguinte, tá? A informação. Porém, sabe que seria quase impossível, né? Pois o Fluminense, agora a gente vai falar da visão do Fluminense. Fluminense, a visão é a mesma que a minha. Não vai liberar, não iria liberar, a não ser pagando a multa. E se o Fábio quisesse ir? Aí é aqui que a gente tem que conversar, tá? O Fluminense tem contrato com o Fábio até o fim de 2026, né? Então estamos seguros em relação a contrato, tá tudo bem, né? Fábio não tem contrato terminando agora, não vai ficar livre no mercado, não pode assinar pré-contrato, não. Ele tem contrato com o Fluminense. Então, o Pedro Lourenço, antes de qualquer coisa, vai ter que convencer o Fluminense a querer, né, negociar o Fábio. E convencer o Fábio a ir, né? Porém, a informação é, eles vão fazer uma proposta para Fábio e o jogador que irá decidir o seu futuro. Então, a informação é essa. Além de querer, de analisar, eles vão fazer uma proposta para o Fábio. Aí vai ficar na mão do Fluminense e na mão do próprio jogador. Eu acredito que se o Fábio quiser, né, porque ele é um ídolo absurdo lá, a história dele lá no Cruzeiro é assustadora. Imagina. E ele é muito amigo do Pedro Lourenço, né? E se ele chegar para a diretoria e falar, gente, aceitem a proposta, eu quero ir, eu quero me aposentar lá, é o fechamento que eu quero para minha vida. Eu tenho certeza que a diretoria do Fluminense não vai negar um pedido desse peso pro Fábio, não vai negar que o Fábio realize o seu desejo de encerrar uma carreira no clube onde ele jogou quase praticamente a vida inteira. Eu entendo tudo isso, tá? E aqui eu nem acho que é questão de gratidão ao Fábio pelo que ele fez com o Fluminense. Eu acho que é questão dele direcionar o fim da sua carreira, né? Ele tem todo o direito disso. Mas tem que pagar. Teria que pagar. E vão pagar, porque vão fazer a proposta, tá? Então chegará a proposta para o Fluminense de Fábio no Cruzeiro no ano que vem. Podem anotar aí mais uma informação do Hora do Flu que a gente já tá adiantando para vocês juntamente com o nosso Thiago Manolo. E aí? E é aqui que eu acho que é o maior problema nosso. Ó, vamos lá. Se sai o Fábio, quem vem? Ah, não, mas o Vitor Eudes, ele... Você tem certeza que tu tá falando isso pra mim? A gente tá saindo do Fábio. E o reserva é o Vitor Eudes. Galera, é um universo totalmente diferente de jogador. Tá? Outro jogador que tá pra se aposentar no ano que vem. Vocês viram o Fluminense sem Thiago Silva, né? Falei ontem na análise pós-jogo pra vocês. E ele se aposentando. Como é que fica a nossa zaga? Então entenda. O Fluminense tem problemas cascudíssimos pra resolver nas próximas temporadas. Se o Fábio for pro Cruzeiro, né? Se isso acontecer, e o Thiago em uma iminente aposentadoria, olha só, são dois pilares absurdos que a gente tem, que a gente vai ter que resolver em alto nível. Ah, não, Thiago, mas o Thiago Silva é fácil. É só trazer o Nino. Ah, não, realmente, eu acho que aí você fala um nome que me agrada. Realmente, eu acho que o Nino é um bom nome, apesar do Thiago Silva ser infinitamente melhor do que o Nino, né? Porque o Thiago Silva é um dos maiores, uma das maiores lendas do futebol. Mas entendo que o Nino é um grande nome. E pro gol, neném? Tá vendo aí que os grandes clubes estão sofrendo para arrumar bons goleiros? Já foi tempo que achar goleiro bom era mole. Então, vamos ficar ligados nisso aí. Tá bom, meus queridos? Então a informação do Hora do Flu é essa e eu estou indo embora. Beijo no seu coração, se inscreva, deixa aquele like. Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. A gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal Hora do Flu. Tamo junto, forte abraço, um beijo no seu coração, fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.